Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos o capítulo 21 desse primeiro livro das Crônicas. Um capítulo que relata um episódio marcante na vida do rei Davi. Nesse episódio que tratamos já ao estudarmos o segundo livro de Samuel, nós veremos 4 personagens agindo de forma distinta. Veremos o próprio Davi agindo contrariamente à vontade de Deus. Veremos o comandante do exército de Israel, Joabe, advertindo o rei Davi para não fazer o censo. E veremos a atuação do profeta Gade como mensageiro de Deus, e veremos o próprio agir de Deus, que através dessa situação com Davi, nos ensina a maneira correta de nos relacionarmos com ele. No segundo livro de Samuel, no capítulo 24, nós já estudamos esse fato, e ali nós percebemos que não era da vontade de Deus. Davi fez alguma coisa contrária à vontade de Deus. E aqui nós iniciamos o capítulo mostrando, de uma maneira muito interessante, a palavrinha, você pode acompanhar comigo aí. Então Satanás se levantou contra Israel e instou a Davi a levantar o censo. É interessante que quando nós olhamos lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 24, você deve se recordar que nós discutimos isso também quando estudamos esse livro. A palavra inicial, as palavras iniciais do versículo 1, tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e incitou Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Ora, novamente temos essa discussão. Foi Deus quem incitou Davi para levantar o censo, ou foi Satanás que se levantou contra Israel e incitou Davi para levantar o censo? Nós temos que definir, e o que nós dissemos naquela ocasião, e queremos repetir agora, é que, na verdade, Deus que prevê todas as coisas, Deus que conhece todos os detalhes, ele sabia do coração de Davi, sabia que havia algum tipo de orgulho, algum tipo de manifestação de uma arrogância do rei Davi, todo alegre, todo satisfeito por estar num período agora mais tranquilo, e aí então, usando o próprio demônio como um instrumento, ele coloca em Davi essa possibilidade de levantar o censo. E assim Davi, ao invés de recusar e manter-se fiel ao Senhor, ele cai na tentação, levanta o censo e assim peca contra Deus. O que vemos então é que Deus permitiu essa situação, permitiu que Davi fizesse aquilo que já estava no seu coração. Na verdade, Davi, que tinha sido sempre um homem de fé, nessa ocasião não creu em Deus e teve que contar o seu exército para se garantir contra possíveis novas lutas que realmente aconteceram. Então Davi queria, sem a sua fé aplicada no Senhor Deus, ele queria saber da sua situação para em qualquer momento disponibilizar do seu exército para poder enfrentar o inimigo. Na verdade, Deus permitiu, então, que Satanás usasse de uma tentação para fazer Davi, primeiro, olhar para dentro de si mesmo, reconhecer que, com tantas experiências com Deus, ele, Davi, deveria sempre confiar, ter fé no Senhor Deus, pois as batalhas de Israel, as nossas batalhas, sempre são batalhas que o Senhor Deus cuida, o Senhor luta por nós. Mas o Senhor Deus também queria que Davi reconhecesse que o povo de Israel estava constantemente em pecado. Davi e o povo tinham que aprender certas lições. E por isso, então, essa situação foi permitida, porque Israel deveria ser disciplinado pelo seu Senhor, pelo Deus de Israel. Depois, então, de muito tempo de lutas na conquista e no estabelecimento do seu reino, Davi, mesmo sendo aconselhado e advertido para não agir dessa maneira, isso é, para não levantar o censo, para continuar confiando no Senhor, ele não deu atenção, ele deu somente atenção ao seu coração e realizou o censo de Israel, e com isso, certamente, ele desagradou ao Senhor. Ora, diante desse relato tão marcante, podemos ter como título para esses versículos a seguinte frase: a graça perdoadora de Deus. Sim, se estamos falando só em pecado, por que darmos o título da graça perdoadora de Deus? Ora, porque no relato completo desse capítulo, nós vamos ver que Davi, por fim, reconheceu que tinha pecado,
e a graça do Senhor foi abundante sobre a sua vida e houve perdão. Então, ao estudarmos esses versos, nós teremos o privilégio de conhecermos e confirmarmos esse maravilhoso atributo de Deus, a graça de Deus. Confirmaremos que o nosso Deus é um Deus rico em perdoar, como disse há uns 300 anos após esse episódio, o profeta Isaías, quando afirmou que a nossa condição de pecadores, nós temos que agir corretamente. Nós temos que saber que somos pecadores e temos que saber como nos dirigir ao nosso Deus. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é um Deus rico em perdoar. São essas as palavras, foi essa a instrução do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 7. Essa é uma grande e preciosa verdade que devemos valorizar no nosso relacionamento com Deus. O autor desse livro, o autor das Crônicas, também queria que os seus contemporâneos, aquela geração que voltava do exílio babilônio, experimentasse essa verdade maravilhosa de que Deus é um Deus perdoador. Eles tinham passado 70 anos no exílio da Babilônia e agora retornavam a Jerusalém. Eles tinham que saber que, embora tivesse ocorrido aquela tremenda disciplina por causa do pecado de Judá, Deus agia daquela maneira porque ele sempre amou o seu povo. Mas antes de vermos as maneiras de Deus agir, alguns de nós podem estar estranhando a ausência do registro de um fato que também marcou a vida de Davi. É bom notarmos que o autor desse livro das Crônicas fez uma seleção de fatos e ocorrências que foram vivenciados na época da monarquia com o propósito de ensinar aos seus contemporâneos qual era a maneira correta deles agirem, uma vez que tinham chegado da dura disciplina do exílio. Você deve estar percebendo que um dos fatos que não foram mencionados nesse livro foi o pecado de Davi no seu relacionamento que ele manteve com Betseba. Quando ela era casada com Urias. Mas usando esse episódio específico da vida de Davi, o cronista Esdras ressaltou o seguinte princípio que é válido para todos os tempos e em todas as situações em que nós cometemos pecado. O princípio que podemos aplicar em nossas vidas é o seguinte: somente o Deus da graça é capaz de punir o pecado e perdoar o pecador arrependido. E nesse texto nós vamos encontrar 7 maneiras de Deus agir conforme a sua maravilhosa graça. Então, assim como no caso do pecado de Davi com Betseba, nesse relato também, sobre o censo de Israel, o autor nos mostra como Deus age quando pecamos. Vamos então olhar para o texto para verificarmos essas 7 maneiras de Deus agir conforme a sua maravilhosa graça. Se você tiver condições de anotar, anote, eu vou dizer essas 7 maneiras de Deus agir e depois então vamos comentar cada uma delas. Em primeiro lugar, Deus envia mensageiros para não cairmos ao sermos testados. Versículos 1 a 3. Em segundo lugar, Deus nos concede liberdade para agirmos com responsabilidade. Versículos 4 a 6. Em terceiro lugar, Deus pune o pecado esperando a nossa confissão. Nos versículos 7 a 10. Em quarto lugar, nos versículos 11 a 13, Deus quer que dependamos dele mesmo quando ele nos disciplina. Nós sempre temos que depender de Deus. Nos versículos 14 a 17, em quinto lugar, Deus quer ver a sinceridade do nosso arrependimento. Em sexto lugar, Deus mesmo nos conduz no caminho da substituição, conforme os versículos 18 a 27. E em sétimo lugar, Deus aceita o nosso arrependimento em qualquer lugar, conforme os versículos 28 a 30. Muito bem, vamos olhar então agora para o texto e analisar cada uma dessas maneiras de Deus agir, percebendo então a bondade do Senhor em relação à nossa vida, que infelizmente ainda é pecaminosa. A maioria dos que estão me ouvindo, eu sei, já são cristãos. Uma grande parte de nós aqui que falamos da palavra de Deus, somos cristãos, salvos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, mas ainda temos a velha natureza. E com ela nós pecamos ainda, desagradamos o Senhor. Qual é a maneira pela qual nós devemos nos relacionar com Deus, sabendo que Ele é um Deus santo, puro,
mas é ao mesmo tempo um Deus gracioso, amoroso, misericordioso. Qual é a maneira pela qual nós devemos nos relacionar com Deus? Na verdade, o que o texto diz nos versículos 1 a 3 é que Satanás quis criar problemas para o povo de Israel. E na verdade é isso que Satanás gosta de fazer, criar problemas para o povo de Deus. E por isso então ele colocou essa situação, essa tentação ao lado de Davi, perto de Davi. Davi estava ali com a sua possibilidade de manter a sua confiança, com a possibilidade de manter a sua fé firmada no Senhor. Mas ao mesmo tempo, com tantos inimigos em torno dele, Satanás lançou a ideia de que ele fizesse um censo para saber do seu poderio, para saber como ele poderia se garantir. Ao invés de confiar no Senhor, queria Davi fazer um censo e o fez para saber da sua capacidade em relação a possíveis lutas, futuras lutas que ele teria com os seus inimigos. E Davi, mesmo tendo Joabe insistindo que ele não fizesse, Davi deu a ordem a Joabe e a outros oficiais e disse para eles claramente: olha, vão por toda a terra de Israel, desde o norte até o sul, e façam o censo, façam a contagem do povo. Eu quero saber quanto nós somos. Ora, uma palavra dessa, uma palavra do rei, não se discute. Mas é interessante que o Senhor provê pessoas, mensageiros seus, para nos advertirmos. No versículo 3, Joabe responde que o Senhor nosso Deus faça o povo de Israel 100 vezes mais numeroso do que agora, ó rei. Todos eles são teus servidores, todos eles te servem. Por que então que o Senhor quer que nós façamos esse censo? Isso vai trazer culpa sobre todos nós. Joabe, nessa ocasião, foi instrumento de Deus para que Davi abrisse seus olhos e não caísse em tentação. Mas, infelizmente, Davi caiu em tentação e pecou. Como dissemos nos versículos 4 a 6, em segundo lugar, Deus nos concede liberdade para agirmos com responsabilidade. Na verdade, Joabe foi contra, mas a vontade do rei prevaleceu. Segundo o pensamento do chefe do exército, do comandante do exército, não havia razão para tal iniciativa, mas Joabe teve que ceder e saiu por toda a terra da Palestina, desde Dan até Berseba, desde o norte até o sul, gastando nessa tarefa 9 meses e 20 dias. E voltou com o resultado que era maravilhoso. Verificaram que havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam a espada. E em Judá haviam 470.000, não contando os levitas que nunca iam à guerra. Notemos que o crescimento não tinha sido muito grande, porque quando saíram do Egito podiam arregimentar uns 600.000. Agora, nessa contagem, não foram incluídos os benjamitas, visto o assunto ser de abordagem difícil para Joabe. Se fossem contados, o número aumentaria ainda um pouco mais. Agora, você pode fazer um simples cálculo. Se você pensa que nós temos 1,5 milhão de homens prontos para a luta, se cada um desses homens prontos para a luta, maduros, eram casados, e que cada casamento tivéssemos pelo menos 2 filhos, nós temos um grupo aí de israelitas, nessa circunstância, de talvez 4 a 5 milhões de pessoas. Então, esse era o poderio, esse era o grupo de homens e mulheres e crianças que Davi estava governando, estava reinando. E por isso, Davi, infelizmente, não dependendo de Deus, quis ter o controle de toda essa situação em suas mãos. Em terceiro lugar, Deus puniu o pecado de Davi, mas ele espera sempre a nossa confissão. Nos versículos 7 a 10, de fato, essa situação desagradou a Deus, e por isso ele castigou o povo de Israel. É interessante perceber que quando nós, que somos responsáveis, muitas vezes pecamos, aqueles que estão sob o nosso comando recebem a punição nas suas próprias vidas. Então Davi disse: ó Deus,
eu cometi um pecado terrível. Davi confessou. Quando eu mandei contar ao povo, eu pequei, eu reconheço que eu pequei. E é essa atitude que Deus quer que eu e você tenhamos também. E Davi pede clemência a Deus. Perdoa-me, Senhor. O que fiz foi uma loucura. Então o Senhor responde a Davi. E a graça de Deus é maravilhosa exatamente nisso. O Senhor respondeu através de Gade, o profeta. Deus disse a Gade, vai, diga a Davi, que eu dou a ele o direito de escolher uma das 3 coisas. Uma das 3 punições, mas ele será disciplinado pelo seu pecado. Em 4º lugar, então, Deus quer que nós dependamos dele, mesmo quando nos disciplina. Nos versículos 11 a 13, nós encontramos exatamente essa colocação. Você pode escolher uma dessas 3 disciplinas, disse Gade ao rei Davi. Orientação de Deus, 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos exércitos dos seus inimigos, ou 3 dias nos quais o Senhor atacará você com a espada dele, mandando uma grande peste para a terra de Israel e usando o seu anjo para trazer morte por todo o país. Era uma situação tremendamente delicada. Davi, o que você prefere? Gade perguntou, Davi, rei Davi, qual é a resposta que eu devo dar a Deus? E no versículo 13, Davi então respondeu, olha, na verdade, eu estou desesperado. Porém, eu não quero ser castigado por homens. Eu espero a própria disciplina do Senhor, que o próprio Senhor me castigue, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é gracioso. Querido amigo, é exatamente assim que nós devemos nos posicionar. Ao pecarmos, ao errarmos, mas ao confessarmos e nos arrependermos, temos que pedir a graça de Deus, temos que depender novamente da graça de Deus. E em 5º lugar, então, Deus quer ver exatamente a sinceridade do nosso coração. Versículos 14 e 17. Então Deus mandou uma peste violenta cair sobre todo Israel e morreram 70.000 israelitas. Depois o Senhor mandou um anjo destruir a cidade de Jerusalém. Mas aí mudou de ideia, porque aquela era a cidade santa, aquela era a cidade que ele tinha escolhido para habitar. O anjo do Senhor estava perto do terreiro de malhar os cereais que pertencia àquele Araúna, é aquele que tinha vendido aquele pedaço de terra para construir o templo. E Davi olhou e viu o anjo do Senhor segurando a sua espada. Então Davi e os líderes do povo se arrependeram sinceramente. Vestiram roupas feitas de pano grosseiro, de pano de saco, e ajoelharam-se e prostraram-se com o rosto em terra. E aí Davi orou pedindo clemência ao Senhor. Ó Deus, fui eu que errei. Fui eu quem mandou fazer esse censo, esse recenseamento. O que foi que essa pobre gente fez? Senhor Deus, castigue a mim e a minha família e poupe o teu povo. Ah, com certeza, Davi se arrependeu. Em 6º lugar mesmo, o Senhor nos conduz ao caminho da substituição. Ah, então o anjo do Senhor, a partir do versículo 18, o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi construir um altar para Deus no terreiro de Araúna, aquele homem que tinha aquele terreno tão bonito. Davi então obedeceu a ordem do Senhor e foi como Gade lhe tinha dito. Ele foi até aquele terreno e Araúna e os seus filhos estavam malhando o trigo. E quando viram então o anjo do Senhor, eles fugiram. Mas ao ver Davi, o rei, chegando, Araúna saiu ao seu encontro e reverenciou-se diante do rei. E então Davi disse, olha, eu quero que você me venda parte do seu terreno, porque eu preciso construir nele um altar, e eu pagarei um bom preço por ele. Araúna, então, muito gentilmente, falou, não, o rei precisando, esse terreno é seu. Mas, exatamente no versículo 24, nós encontramos uma das frases mais bonitas que o rei Davi nos traz, afinal, como lição para as nossas vidas. Isso não. Aceitar de graça, não. Eu pagarei o preço justo. Eu não quero dar ao Senhor uma oferta
das coisas de você. Eu não quero dar ao Senhor algo que não me custe nada. Querido amigo, essa é uma grande lição, que nós possamos dar ao Senhor em recompensa à sua graça, à sua misericórdia, algo que nos custe mesmo, que nos custe caro, isto é, a nossa própria vida. O que o Senhor requer de você, de mim e de cada um de nós, é que nós entreguemos a nossa própria vida ao Senhor. O que aconteceu depois, nós sabemos, houve então esse arrependimento e essa substituição. E em sétimo lugar, terminando já o nosso programa, Deus aceita o nosso arrependimento em qualquer lugar. Nos versículos 28 a 30, nós encontramos então que Davi tinha esse propósito de construir ali naquele terreno o templo do Senhor. Mas graças a Deus, nós já estamos na época do Novo Testamento e sabemos que Deus não precisa de um lugar para ser adorado. O lugar em que Ele quer ser adorado é a minha vida e a sua vida. Nós somos, enfim, o templo novo do Senhor e habita em nós o Espírito Santo. Querido amigo, a minha palavra, a minha oração é que Deus lhe abençoe e que você extraia desse estudo lições práticas para a sua vida, para que você possa andar cada vez mais próximo à vontade do Senhor. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe e até o próximo programa.